Bem, pessoal, tudo bom? Meu nome é Aragon Dasso, sou responsável pela disciplina o Público e o Privado na Gestão Pública, na especialização em EAD de vocês em Gestão Pública. Bem, vim aqui para apresentar um pouco o conteúdo da disciplina, conversar um pouco sobre a disciplina e como nós trabalharemos ao longo dessas próximas semanas. O debate a respeito do público e privado na gestão pública, especialmente na gestão pública brasileira, é um debate histórico, um debate que remonta à colonização do Brasil, um debate que remonta à formação do próprio Estado brasileiro. Então, a gente vai, ao longo da disciplina, transitar sempre pelos conteúdos de administração pública, eventualmente com um viés no campo do direito, eventualmente com um viés no campo das ciências sociais, especialmente da ciência política, eventualmente tem alguns conteúdos relativos à economia. O público e o privado ele não tem dono, o público e o privado é um debate interdisciplinar e assim eu penso que a gente montou e organizou os textos que vão dirigir um pouco a disciplina. O debate a respeito do público e privado remonta à ideia do patrimonialismo, à ideia da formação do Estado brasileiro na sua colonização portuguesa e naquilo que eu denomino assim de promiscuidade entre público e privado ou indistinção entre público e privado. Ao longo de pelo menos 3 séculos e meio, alguns diriam que isso vai até a Era Vargas, portanto até os anos 30 do século XX, a gente tem o domínio do patrimonialismo. E é até difícil se falar em administração pública no Brasil ao longo desses 4 séculos. O que nós tínhamos era uma administração do Estado, ou o Estado português, antes da independência, ou o Estado brasileiro após a independência. E a administração desse Estado sempre com um viés autoritário, sempre com uma monarquia, e, portanto, nós não falávamos em interesse público, em serviço público. Falávamos em interesse do rei, em serviços que eram serviços reais, ou seja, toda a relação se dava a partir da propriedade que o rei tinha sobre o Estado. E portanto, a gente, quando pensava em agentes públicos, ou quando pensava em contratos, ou pensava em organização administrativa, era sempre uma organização administrativa que remetia a esses interesses de quem detinha o poder. Esse processo é um processo que até hoje a gente ainda carrega, eventualmente, alguns traços de patrimonialismo na administração pública, mas são traços como disfunção. Ou seja, a gente não deve associar a ideia do patrimonialismo a um debate a respeito, é por causa desses 430 anos de patrimonialismo dominante, que a gente tem corrupção no país. A corrupção é uma disfunção, a corrupção não é a regra no funcionamento da administração pública. Esse discurso reducionista, esse discurso senso comum, não é o discurso que nos interessa nessa disciplina. A gente tem que levantar um pouquinho o nível da discussão e aprofundar, então, como é que essa administração pública vai se consolidando ou vai se construindo no Brasil. Na Era Vargas, esse processo inicia com uma transição, ou uma tentativa de transição no modelo patrimonialista, não de administração pública, mas sim de administração do Estado, para um modelo de tentativa de construção de algum esboço de administração pública, que se denominou com terminologias as mais variadas no Brasil: a administração pública burocrática, a administração pública daspiana, em detrimento do DASP, Delegacia Administrativa do Serviço Público, que foi criada no final de 36 e começa a operar em 37, já no Estado Novo, no governo Vargas. E esse modelo de administração pública começa a criar as primeiras regras de organização do que a gente pode chamar uma administração mais impessoal. Princípios como impessoalidade, moralidade, publicidade, legalidade, que estão registrados na Constituição, lá no artigo 37, em 88, eles vão começar a ser construídos no Brasil a partir da Era Vargas. Essa construção se dá, como eu estava mencionando antes, dentro dos marcos de um governo autoritário, e essas são as contradições do início da administração pública no Brasil, do início dessa modelagem de administração pública no Brasil. Esse modelo, basicamente, ele operava, se o modelo patrimonialista de Estado operava com base na troca do favor, ou operava com base na indistinção entre público e privado, com a prevalência do privado sobre o público, se operava com base nos interesses do rei, a administração pública de corte burocrático, ela surge no Brasil inspirada por outros desejos, né? Organização de carreiras,
controle do sistema orçamentário, definição de procedimentos e fluxos na administração pública, uma organização mínima do que a gente conhece como administração pública. E os princípios, de alguma forma, denotam bastante isso, ou seja, quando a gente fala em princípio da legalidade estrita, a gente está falando de uma diferença brutal para o setor privado, né? A gente está falando daquilo que a lei autoriza expressamente, e aí depois a gente vai construir o conceito de discricionário. Depois, quando a gente fala em princípio da impessoalidade, a gente está dando início a um debate que vai se consolidar quase 60 anos depois, lá na Constituição de 88, quando a gente registra a exigência do concurso público e a exigência da licitação. Lembre, o concurso público ele passa a ser obrigatório no Brasil a partir de 88. Licitações, embora a gente já tivesse regulamentação sobre ela, a modelagem atual de licitações só inicia em 93 com a Lei 8666, ou seja, é uma construção derivada desse longo processo de décadas do século XX. Só que esse modelo burocrático, ele também tem disfunções, ele também tem uma série de problemas, mas a gente não conseguiu nem experimentar exatamente o modelo burocrático na administração pública brasileira, do ponto de vista da sua consolidação, porque a partir dos anos 90, então a Constituição é de 88, a partir dos anos 90, a gente introduz no Brasil uma reforma que se denomina reforma gerencial da administração pública, dentro dos marcos de um Estado de corte neoliberal, ultraliberal. Vocês já fizeram o debate sobre neoliberalismo em disciplina anterior do próprio curso, e dentro desse conceito de Estado neoliberal, surge a necessidade de um padrão de administração pública, ou de um perfil de administração pública. E essa administração pública que se adequa a esse novo modelo de Estado, ou essa releitura do modelo de Estado, porque a gente sempre teve um Estado de corte liberal, é a administração pública gerencial. E ela chega basicamente com algumas premissas, né, nos anos 90. Então, o discurso do ex-presidente Fernando Collor já anunciava alguns desses traços, mas vai ser fundamentalmente a partir do governo Fernando Henrique que a gente vai construir, de fato, um modelo gerencial no Brasil. E depois desse modelo, ele vai ter, quem sabe, talvez, e aí é um debate bem interessante para essas próximas semanas, ele vai ter uma diminuição de velocidade, ou ele vai ter, eventualmente, algum grau de resistência nos governos Lula e Dilma na órbita da União, mas haverá uma continuidade. Talvez não com a mesma velocidade que ela foi impressa pelo governo Fernando Henrique, mas haverá uma continuidade desse modelo. Esse modelo continua sendo um modelo hegemônico. E agora, no governo Temer, isso ainda se aprofunda muito mais, ou seja, as reformas constitucionais e legais que o governo Temer está implementando no Brasil, um governo questionável do ponto de vista da legitimidade. Esse governo tem clareza em relação a que tipo de administração pública ele busca e ele necessita. Mas que tipo de administração pública é essa gerencial? Ela está baseada em algumas premissas. A primeira premissa é eliminar o controle de processo ou diminuir o controle de processo e trabalhar com controle de resultado, ou seja, eu começo a colocar metas e o que passa a ser dominante, ou o que passa a ser relevante é o resultado final e não tanto o processo. Se eu tiver que flexibilizar processos, eu flexibilizo em nome do resultado. Isso até de forma indevida vai ser registrado na Constituição através da emenda 19 de 98, com a nomenclatura de princípio da eficiência. E quando, na verdade, o que estava sendo feito era tentar registrar alguma coisa que fosse parecida a um princípio da eficácia, ou seja, eficiência a gente está se referindo a processo e eficácia a resultado. E o desejo dos gerencialistas era diminuir processo e aumentar resultado, ou focar em resultado. A segunda acepção importante do modelo gerencial, ou premissa importante de corte, é a autonomia que o modelo delega para o gestor público, ou seja, ele começa a trabalhar com a linha de que o gestor deve ter autonomia e menos controle. E esse menos controle, ele é fundamental através da eliminação de alguns daqueles princípios, ou da flexibilização de alguns daqueles princípios tradicionais, como, por exemplo, a impessoalidade, como, por exemplo, a moralidade, a publicidade. O terceiro elemento, e o elemento mais importante do modelo gerencial, é a inspiração no setor privado. Sobre esse aspecto, alguns até poderiam comentar que o modelo gerencial ele poderia ser denominado de uma espécie de neopatrimonialismo sobre alguns aspectos. Por quê? Porque ele ressuscita o setor privado como referência. Ele opera na linha de que o setor privado é a base de referência para o setor público e que práticas do setor privado devem ser copiadas, devem servir de referência e incorporadas pelo setor público. E se vocês têm dúvida quanto a isso,
leiam os textos, a gente vai ler ao longo da disciplina, leiam com atenção texto do ex-ministro da Reforma e do MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado, ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, onde o Bresser dizia claramente o seguinte: ele dizia que a Constituição de 88 era um obstáculo, um retrocesso, e que o Decreto-Lei 200, lá de 67, era um dos antecedentes mais importantes da reforma gerencial. Por que era um antecedente importante? Porque ele criava uma série de figuras que são pessoas jurídicas de direito privado, que operam na linha da administração indireta e que flexibilizavam a gestão. Lembre, até a Constituição de 88, nós tínhamos na administração indireta, sobretudo nas pessoas jurídicas de direito privado, um cabide de empregos, um ingresso na administração pública sem concurso. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos concursos internos na administração pública, nós tínhamos a prática de estagiários serem efetivados com cargos ou empregos dentro da administração pública. Tudo isso é rompido pela Constituição de 88 e depois, de alguma forma, esse processo sofre de novo um retrocesso, aí sim com a emenda 19 de 98 e com as transformações do gerencialismo a partir dos anos 90. Enfim, pessoal, como eu comentava e sintetizava para vocês, o modelo gerencial ele deixa um legado na administração pública brasileira, que é esse legado de ter se transformado em hegemônico. Ele é quase que um pensamento único na administração pública brasileira. Até quem eventualmente tem resistências ao gerencialismo, tem resistências às práticas do gerencialismo, muitas vezes sucumbe à lógica geral do gerencialismo pela falta de possibilidades ou alternativas, ou de construir alternativas. Muito do nosso curso trabalha em cima disso, trabalha em cima de uma reflexão crítica sobre o modelo atual de gestão pública no Brasil, na nossa disciplina, especialmente sobre essas relações entre público e privado, as relações entre a administração pública e o mercado, as relações entre a administração pública e a sociedade civil. Ao longo dessas semanas, nós debateremos bastante isso, ou seja, a prestação de serviços feita diretamente pelo Estado, a prestação de serviços feita pelo mercado, através de delegações ou formas de delegação. Nós temos concessões, permissões, autorizações, que são formas de transferir para empresas privadas prestação de serviço público, além das alienações, que são as vendas de patrimônio, as privatizações, e uma modelagem, digamos, dissimulada de privatização, que é a transferência de serviços públicos para prestação via organizações não governamentais, e as relações que se estabelecem entre a administração pública e a sociedade civil. Esse vai ser o foco do nosso debate. Nós, então, faremos um enfrentamento dessa distinção entre público e privado e dos riscos fundamentais que a gente deve ter cuidado quando copia uma prática, uma ferramenta, uma técnica, um método do setor privado para o setor público. Eles possuem lógicas distintivas, e essas lógicas distintivas fazem com que muitas dessas ferramentas, técnicas, métodos, tenham uma contaminação a priori e, portanto, levem a um resultado não desejado pela administração pública, do ponto de vista da efetividade. Este vídeo é um vídeo de apresentação. Eu espero que a gente tenha conseguido entender um pouquinho por onde a disciplina vai ser construída. Espero que vocês também consigam se dedicar às leituras, isso é fundamental ao longo da disciplina. E eu também voltarei gravando outros vídeos, pensando um pouquinho mais no conteúdo específico de cada uma das semanas, ajudando vocês no suporte com relação ao nosso conteúdo, junto com os tutores que trabalham no curso. Mas é fundamental que vocês dediquem atenção à leitura. Muitas vezes as sutilezas, vocês verão, no próprio texto do Bresser ele diz isso, que um dos recursos utilizados por ele durante a reforma gerencial foi a persuasão. E às vezes a persuasão ou elementos de persuasão estão presentes nos textos. Eu tenho que ter muito cuidado na interpretação e na leitura. Já tem um elemento claro colocado aqui para vocês, que é a discricionariedade do professor quando escolhe texto. O professor, quando escolhe texto, já está dizendo um pouco por onde ele vai construir, qual é o norte de construção da disciplina. Então, sejam críticos, mas para que sejam críticos, leiam os textos. É fundamental o trabalho para que depois a gente possa fazer o debate. Desejo então a vocês boa leitura, uma boa semana, e eu voltarei para a gente continuar debatendo o tema do público e privado na gestão.